Bom dia. Nosso grupo vai falar da teoria do mundo moderno e o nosso grupo está composto por Amanda Sarapião, Walter César e a minha pessoa, Modesto Pires. O sistema mundo é um processo que vem se consolidando há mais de 500 anos. Se originou no noroeste da Europa no século XVI. O sistema mundo é uma área geográfica dentro da qual há uma divisão do trabalho e, portanto, uma troca significativa de bens básicos, bens como um fluxo de capital e trabalho. O sistema mundo não se limita a uma estrutura política unitária. Ele compreende muitas culturas e grupos, o que unifica mais fortemente a estrutura e a divisão do trabalho constituída. A economia mundial é o conceito definido por Wallenstein como a incorporação de todas as formas de produção humana em favor ou benefício do capital, ingressando no que se denomina mercantilização de absolutamente tudo. Uma economia mundial e um sistema capitalista andam de mãos dadas. Os capitalistas precisam de grandes mercados, de uma multiplicidade de estados para obter as vantagens de trabalhar com os estados, mas também precisam deles para evitar estados hostis aos seus interesses em favor de estados amigáveis aos seus interesses. O capitalismo é a existência de pessoas produzindo para a venda no mercado com a intenção de obter lucro e a acumulação de riqueza. O meio de produção pode ser máquinas, terras ou instalações industriais. No capitalismo, há duas classes sociais, que são as principais: os capitalistas, os burgueses, e os proletários, os trabalhadores. O principal teórico do sistema mundo foi Immanuel Wallerstein, onde caracteriza como um mecanismo para redistribuir os recursos, desde a periferia até o centro do império. Os fortes países desenvolvidos e industrializados são considerados o primeiro do mundo, o que hoje forma o centro do sistema mundo. Com isso, partimos para a divisão do sistema mundial. Nas zonas centrais, encontramos países desenvolvidos com riqueza industrial que produzem todo tipo de bens, com alta tecnologia, agropecuária moderna e intensiva e também com desenvolvimento científico elevado. Como exemplo de país central, trouxemos os Estados Unidos, sendo a nação mais rica do mundo. A sua economia representa quase 25% da produção global de bens e serviços. Seus principais setores econômicos são da indústria, tecnologia, finanças, agricultura, mineração e turismo. Com tudo isso, gera uma soma gigante de 21,4 trilhões de dólares por ano. Na zona semiperiférica, encontramos países entre o centro e a periferia. Eles são mais pobres que os países centrais e mais ricos que os países da periferia. São países em fase de desenvolvimento. Algumas de suas características, como o nível de visualização, a expectativa de vida e a distribuição de renda, apresentam os intermediários entre os países centrais e os países semiperiféricos. É muito comum ver coisas assim como na imagem nesses países. De um lado a riqueza e de outro lado a pobreza. O nível de industrialização existe,
mas não em grande quantidade. A expectativa de vida caminha para uma melhoria, e a distribuição de renda ainda passa por problemas, mas há a possibilidade de mudanças ao decorrer do tempo. Agora, como exemplo, eu vou citar o nosso Brasil, que é um país com todas essas características. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecida como o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou mais. De acordo com a entidade, a pessoa que nasceu em 2020 viverá em média de 76 anos. Em 2019, o Brasil faturou cerca de 700 bilhões de reais com a indústria de alimentos e bebidas, além do setor de turismo. De janeiro a agosto, foi faturada cerca de 70,4 milhões de reais. Por último, não menos importante, temos os países periféricos, que são países subdesenvolvidos e com pobreza aguda. A sua indústria é o baixo nível da industrialização. Existe a dependência econômica e política por parte desses países, e também a deficiência tecnológica e científica. Nesses países periféricos, temos transportes e comunicações deficientes no crescimento rápido e desordenado da cidade. Além disso, o crescimento da população é bastante elevado e a expectativa de vida também é bastante baixa. Agora, trago como exemplo o país Iêmen, que há alguns anos está em uma violenta guerra civil. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que mais de 12 mil pessoas tenham sido mortas no conflito. A OMS também afirma que o país está na pior crise humanitária do mundo, com as dificuldades de abastecimento e a destruição da infraestrutura podem deixar a população à beira de uma crise de fome, colocando em risco a vida de 14 milhões de pessoas. A situação de maior vulnerabilidade é a das crianças. De acordo com uma denúncia da ONG Save the Children, 85 mil crianças menores de 5 anos podem ter morrido de fome ou doenças graves desde o início da escalada do conflito no Iêmen. Quem quiser estar realizando alguma doação para o país, é só acessar o site que estarei deixando no final do vídeo. Vou falar agora da atualidade da teoria do sistema mundo. Marx e Engels, 2006, no Manifesto Comunista, analisando a tendência do capitalismo, afirmam que este é mundial. Tal assertiva não deixa de ser também profética, pois à época desse escrito, o capitalismo não possuía uma amplitude mundial que conhecemos hoje. Cerca de um século e meio depois, Bauerstein verifica de fato não existe fronteiras políticas que limitam o capitalismo. Apesar de existirem países com fronteiras nacionais, o capitalismo não se restringe a um país, sendo essa sua grande vantagem. Por sua vez, o socialismo, para Wallerstein, está integrado ao sistema capitalista. Nessa sessão, analisando como o mundo foi estruturado para produzir o sistema mundo, através das mesmas intuições mais caras que temos.
como o Banco Mundial, o FMI, o PIB, a ONU, entre outros. Em seguida, analisando a consequência dessas estruturas manifestada na divisão internacional do trabalho, na exploração dos recursos naturais e a mão de obra e capital. Instituições de Bretton Woods e Conselho de Washington. O mundo, em seu aspecto econômico-financeiro, como viés político e social, incluindo aqui a divisão mundial do trabalho, está estruturado em torno de instituições criadas a partir de acordo do Bretton Woods, quando os ministros de finanças dos principais países se reuniram em 1944 nesse balneário de Arspich, nos Estados Unidos, para estabelecer as regras de funcionamento do comércio e da economia mundial e evitar uma nova depressão econômica, como aquela da crise de 1929. Estas regras e acordos, muitos deles sobre questões políticas, monetárias e câmbio, ficaram conhecidos como Sistema Bretton Woods, que indexou as moedas estrangeiras ao dólar americano, tornando os Estados Unidos o grande comandante e beneficiário da dolarização do mundo. Ao criar instituições internacionais que garantem o funcionamento da economia, o comércio e mercado à sua imagem e semelhança, instituições criadas por eles mesmos, os países do centro se beneficiam e mantêm status que o sistema mundo, com pequenas adaptações. Um exemplo é a prática da pressupostos de liberalização do comércio mundial e serviços pela Organização Mundial do Comércio, OMC, na qual reza que os países da periferia precisam abrir seus mercados domésticos para a importação, sem entraves, de bens manufaturados de alto valor agregado dos países do centro, além de serviços como o setor bancário, de seguros, telecomunicações, licitações governamentais, entre outros, sem a contrapartida da liberação das importações de produtos agrícolas por parte dos países do centro, especialmente sem o fim dos subsídios agrícola por esses países. Verificamos nesse estudo que, a partir da teoria do sistema mundo, as fronteiras nacionais não são importantes para o pensar do capitalismo como sistema social, pois este, conforme demonstra Wallerstein, nunca se deixou aprisionar dentro dessas desde o século XVI. O fato da expansão global do capitalismo e dos países do centro usarem as instituições multilaterais para manter o sistema mundo funcionando, tal qual Wallerstein o descreveu, evidencia que o modelo do nosso autor continua presente nas estruturas e nas relações assimétricas entre os países. A TSM continua válida como categoria analítica para compreender a estrutura e sociedade global orbienda em suas relações sociopolítica e econômica.